Bem-vindo a todos ao Bíblia Aberta com o pastor Paulo César Reis, hoje trazendo a conclusão da segunda carta de Pedro. Vamos estudar juntos o capítulo 3, dos versos 1 ao 18. Sejam bem-vindos, prepare sua Bíblia, seu ambiente e vamos orar pedindo a direção do Espírito Santo, o autor da Bíblia, para a compreensão deste texto bíblico. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, Tu que inspiraste, Senhor, a cada um dos escritores da Bíblia e também a Pedro, quando escreveu esta carta e este capítulo que vamos estudar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, segundo a Tua vontade, o Teu propósito para nós, ó Deus, estas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a evitar toda distração e a buscar a compreensão bíblica com toda a dedicação, com a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, estamos concluindo a segunda carta de Pedro, estamos no capítulo 3 e os versos 1 a 18. Quero ler com você inicialmente os primeiros 5 versos. Está na tela aí para você acompanhar. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Até o verso 5. Gostaria de chamar a sua atenção para a forma, o pronome de tratamento usado aqui pelo apóstolo para se dirigir a esse grupo de irmãos em Cristo, aos quais ele chama de eleitos da dispersão. Eram cristãos, principalmente judeus cristãos, que foram dispersos pela cruenta perseguição do Império Romano, que começou no ano 66 e foi até ao ano 74 depois de Cristo, com a consequente destruição de Jerusalém, com a morte de muitos judeus e de muitos cristãos judeus. E agora dispersos pelas 5 principais grandes regiões do Império Romano, eles tinham o desafio de viver a sua fé, a fé cristã, a fé de Cristo, numa terra estranha, sem se afastar da promessa, da aliança feita com Jesus. E Pedro então escreve-lhes uma primeira carta com 5 capítulos, a qual já estudamos, você pode conferir no meu canal Paulo César Reis no YouTube. E também, aproveitando, você pode ali fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu like e também compartilhar com aqueles que você quer também que acompanhe esse estudo. E também você pode ativar o sininho para receber as notificações.
E aí chegamos à segunda carta, que de igual modo Pedro viu a necessidade, o Espírito Santo lhe inspirou acerca de outros assuntos, sobretudo os falsos mestres, os falsos profetas e também sobre as heresias doutrinárias, principalmente acerca de Jesus e da sua segunda vinda. E ele se dirige a esse grupo de irmãos, chamando-os, como também na primeira carta, de amados. De fato, não há um pronome de tratamento mais apropriado para o povo de Deus do que amados, porque somos amados por Deus. O fato de sermos crentes e salvos deriva unicamente do grande amor de Deus, o primeiro amor. Ele nos amou primeiro. E ele prossegue, verso 1: Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Despertar com lembranças. A gente só pode lembrar o que aprendeu, o que entendeu, o que já sabe. Para isso precisamos de uma mente esclarecida acerca da palavra de Deus, daquilo que Jesus ensinou, mandou ensinar, revelou aos apóstolos, que Deus também revelou aos santos profetas do Antigo Testamento. Assim, a nossa mente esclarecida ainda precisa ser despertada de tempo em tempo, para que não esqueçamos coisas importantes, pontos salientes da nossa fé, que vamos necessitar lembrar, saber, para confrontar os falsos ensinos. E ao verso 2 diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, se refere ao Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, se refere ao Senhor Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Aqui ele se refere aos 12, incluindo ele mesmo, e também a Paulo, que ele vai citar mais adiante. A fonte canônica doutrinária para a Igreja de Jesus na Terra não é uma revelação contemporânea recebida num monte ou numa oração de madrugada ou de qualquer outra maneira, senão aquela do Antigo Testamento que aponta para Cristo, as palavras do próprio Senhor Jesus ensinadas pelos 12 que ele escolheu, incluindo Matias, que substituiu a Judas Iscariotes, e a Paulo, a quem ele apareceu depois do tempo e deu-lhes as revelações que ele colocou na sua vida, no seu ministério e também nas cartas que escreveu. Aí está a fonte, da qual nós devemos conhecer e também recordar. Diz no verso 3: tendo em conta, antes de tudo, uma primeira coisa aqui que ele considera uma prioridade a ser lembrada, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Últimos dias. Últimos dias é um tempo profético, portanto dias aí não são dias literais, um período de 24 horas, mas sim um tempo que vai desde quando Jesus estabeleceu a sua igreja até a sua segunda vinda. Portanto, é um tempo longo, um tempo que já vai para quase 2000 anos, um tempo que não sabemos exatamente a data em que ele vai terminar, só sabemos do evento que vai pôr fim a esse tempo, que é a volta de Jesus, a qual estamos esperando. E enquanto esperamos, surgem aqueles a quem Pedro chama de escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, seus próprios sentimentos, pensamentos de origem humana,
carnal, satisfazendo muitas vezes os propósitos do diabo. E do que eles escarnecem? Escarnecer é lançar dúvida, fazer chacota, fazer piadas, zombar de uma afirmação, de uma condição, no caso a afirmação de que Jesus voltará. E diz o verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esse é um escárnio, né? Lançar dúvida sobre algo que o próprio Jesus falou, prometeu. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, esses escarnecedores estavam dizendo, nada vai mudar, tudo será como sempre foi. Esse Jesus que vocês estão pregando, crendo e esperando, ele não vai mudar a ordem das coisas. Desde que o mundo é mundo, tudo vai continuar como sempre foi. Não vai mudar nada, ele não virá. Onde está a promessa da sua vinda? Há quanto tempo se ouve falar disso? E no verso 5, o apóstolo então vai esclarecer. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, a palavra de Deus é o que determina, que cria, que aponta o que vai acontecer. A palavra de Deus, pela qual Deus criou todas as coisas. Aí chegamos ao verso 6, e ele prossegue dizendo, pela qual palavra veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Por que houve o dilúvio que destruiu a humanidade anterior a Noé? Porque Deus deu uma palavra, aquela palavra não foi cumprida. Deus deu uma advertência da destruição do mundo. Aquele mundo, aquela sociedade não se arrependeu, não creu na pregação de Noé. Ele é chamado lá em Tiago de pregoeiro da justiça. Então, enquanto ele fazia água, ele pregava. E aquele mundo pereceu. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer isso. É a palavra de Deus. Chegamos ao verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Ou seja, ele está lembrando, Deus disse que ia trazer o dilúvio e trouxe. Deus também disse que vai destruir esse mundo com fogo, agora não mais com água, mas com fogo, e vai. E aí ele diz, os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, a palavra de Deus, têm sido entesourados, guardados, reservados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Só esclarecendo, dia do juízo não é um dia de 24 horas, é um tempo no qual Deus vai tratar com julgamento e justiça a todos os humanos de todas as épocas, desde Adão até o último que nascer. Juízo, julgamento, no qual também ocorrerá a destruição, isto é, a condenação eterna dos ímpios. Aqui aparecem homens ímpios, mas na verdade o termo grego é antropos, significando espécie humana, tanto homens quanto mulheres. Chegamos ao verso 8. Há do verbo haver, existe todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o fato de estar demorando a acontecer não significa que não vai acontecer. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Inclusive, estudante da Bíblia,
Na língua grega existem duas palavras, pelo menos duas palavras diferentes para tempo. Uma é cronos, aquela de onde vem cronometrar, cronômetro, cronologia, que é a contagem do tempo que começou com quarto de hora, hora, dia, semana, meses, anos, séculos. Hoje, com o avanço científico, já se conta bilionésimos de segundo. Isso é o cronos. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra kairos, como está em Gálatas 4:4. Em kairos, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ali quer dizer o tempo apropriado segundo o desígnio de Deus para algo acontecer. É claro, os escritores do Novo Testamento tomaram essa palavra que tinha um uso comum, um uso secular, pagão, o tempo dos deuses, mas significando o tempo apropriado. E como Deus é o Senhor do tempo, então, na verdade, esse é o tempo de Deus e não dos deuses. Eles não são, para começar, que nem existem, né? Então, com Deus, que é o dono do tempo, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Se demorar 2 ou 3 mil anos para Deus cumprir essa palavra, está no tempo dele. Cabe-nos esperar, quer vivos em santidade e temor a Deus e em paz com todos, ou dormindo no Senhor, tendo vivido uma vida de submissão, de entrega e obediência ao Senhor, com uma aliança através de Jesus Cristo. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada ou tardia. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui o apóstolo explica que a aparente demora de Deus em cumprir a promessa da volta de Jesus não decorre de um atraso, do fato de algo não ter saído bem nos planos de Deus e por isso está demorando, como ocorre com a gente, conosco humanos. Não, o motivo é nobre, é elevado, de amor. Ele diz, pelo contrário, ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui mostra o motivo de Deus, a sua longanimidade, que é um atributo, é um aspecto do caráter de um Deus amoroso e misericordioso, se alongar. E os motivos, os propósitos, que nenhum pereça. Deus não tem prazer que nenhuma pessoa, que nenhuma de suas criaturas pereça na condenação do pecado. Por isso diz-nos o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que ele, Deus, amou o mundo de uma tal maneira, e essa tal maneira é imensurável, é inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus provisionou através do doar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, salvação suficiente para salvar cada ser humano. Mas obviamente só serão salvos aqueles que reconhecerem seus pecados e receberem, confessando a Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso ocorre quando há arrependimento. Por isso diz aqui, senão que todos cheguem ao arrependimento, que não é remorso, é arrependimento. Verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, a partir do verso 10, o apóstolo começa a descrever alguns detalhes, alguns pormenores acerca da vinda do Senhor.
que os escarnecedores estavam duvidando, falando que estava demorando demais. Pedro explica o motivo da aparente demora, as razões do coração de Deus, que é o seu amor, a sua vontade que nenhum pereça. E no verso 10, o modus operandi, né? A maneira como Jesus virá, como ladrão. Ele não é ladrão, ele vem buscar exatamente aqueles que ele criou, que ele comprou de volta das garras de Satanás, da escravidão do pecado, com a sua própria vida, com o seu sangue, e que ele virá outra vez para buscar o que é seu. Ladrão aqui é o modus operandi, é a maneira como ele virá, falando do elemento surpresa da vinda do Senhor Jesus. Aqui diz, virá como ladrão o dia do Senhor. De novo, lembro aqui, não é um período de 24 horas, mas um tempo de um evento profético que Deus vai tratar com toda a humanidade, com a igreja, com Israel e com o mundo, com todos os ímpios de todas as épocas. É o dia do Senhor. É um dia que vai durar bastante tempo, não sabemos exatamente quanto tempo. Mas nesse dia do Senhor, diz ele, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos, ou os planetas, se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você pode imaginar, meu amigo, minha amiga, estudante da Bíblia Sagrada, esses eventos cósmicos ocorrendo no universo, e hoje com todo o meio tecnológico que mostra imagens ao vivo de Marte, da Lua e breve de tantos outros lugares, mostrando o que estará se passando com os planetas, com os satélites e com a própria Terra, que diz aqui, a Terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estamos avisados, isso vai acontecer. Chegamos ao verso 11, ele então faz aqui uma consideração importante. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, em outras palavras, sabendo que isso vai acontecer, qual deve ser a nossa postura como cristãos? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quem não sabe está vivendo de qualquer maneira, porque não sabe ou não crê. Mas nós que sabemos e cremos, o que nós cremos deve interferir em como vivemos. Não há como separar doutrina e prática, teologia e vida. Aquilo que sabemos da palavra de Deus deve diretamente interferir em como vivemos o nosso dia a dia, em como fazemos nossas escolhas, em como tomamos nossas decisões. E aqui diz, em santo procedimento, santo é separado, o nosso procedimento, o nosso modus vivendi, né, o nosso modo de vida deve ser separado, diferente do mundo. E piedade, que é contrição de coração para com Deus. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando, talvez já entendamos melhor, né? Mas como apressando? É que há alguns propósitos de Deus para com a humanidade que terão que serem cumpridos, alcançados, antes que venha o dia de Deus. E dentre eles está a pregação do Evangelho, fazer Jesus conhecido em todas as nações e a cada criatura. Quando nós cumprimos este mandamento de Jesus, estamos apressando. A partir da nossa conversão já estamos esperando. Mas quando participamos da evangelização mundial, por exemplo, estamos apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, o dia de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Observe aí o verso 12, de novo fazendo menção dos grandes eventos cósmicos, no universo, nos planetas, nos satélites naturais desses planetas, coisas nunca dantes vistas. Nunca mais o universo será como foi. Por isso até vai falar aqui de novos céus e nova terra, é o que diz o verso 13. Nós, porém, Pedro se inclui para falar acerca do povo de Deus, do povo de Cristo, da igreja de Jesus, os salvos. E ele diz nós, porém significa diferente do destino que o mundo, que o próprio universo terá, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Alguém já perguntou-me, é essa mesma terra restaurada ou essa vai sumir, desaparecer e vem outra? Olha, eu não tenho uma resposta pronta a essa pergunta, eu só sei dizer que ela é chamada de nova. Se é nova, é porque não é como era. E também novos céus, não é um novo céu, são novos céus. A expressão céus não se refere à morada de Deus, se refere ao mundo cósmico, ao universo. Então, pode até incluir o céu, morada de Deus, mas está se referindo diretamente ao espaço cósmico, um novo espaço cósmico e uma nova terra nos quais habita, não é visita, é habita, mora, justiça. Aqui e acolá, às vezes, uma instância do judiciário faz justiça, mas o que reina e habita no mundo é a injustiça. Mas no novo céu e na nova terra, a justiça vai habitar, ela vai ser cidadã, vai ser a regra, não é a exceção, será a regra. Verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Empenhai-vos. Estamos esperando? Então devemos empenhar. O que é empenhar? É colocar toda a força, toda a dedicação em alguma coisa. É o empenho. E aqui diz, qual deve ser o nosso empenho? É que, já que estamos esperando a Cristo, sejamos por ele achados em paz. Paz. Não é apenas uma calmaria, não é apenas aquela hora de silêncio do dia, é paz interior, paz com Deus, paz consigo mesmo e no que depender de nós, paz com todas as pessoas. Jesus diz, deixo-vos a paz. Ele não falou de outra coisa que ele estaria deixando. Paz, paz, paz em Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E também diz, sem mácula ou mancha, que é a contaminação do pecado, e irrepreensíveis, alguém que se empenha por obedecer ao Evangelho, à palavra de Deus, que nem carece de repreensão. Chegamos ao verso 15 que diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em outras palavras, quando diz e tende por salvação, salvação, a palavra soteros no grego, a língua do Novo Testamento, traduzida por salvo, salvador, salvação, ela tem vários sentidos e muitas aplicações. Mas nesse texto o que quer dizer é que quem vai... nós fomos salvos, imagine eu e você que vivemos agora já no século 21. Nós alcançamos vida, existência e também salvação para a vida eterna, porque Deus não mandou seu Filho para buscar a igreja há 300, há 500, há 800 anos atrás. Por isso nós fomos salvos. Se Jesus tivesse voltado antes dos meus 15 anos, eu não teria sido salvo porque eu não havia entregado ainda a minha vida ao Senhor.
Então foi a longanimidade, a paciência, a espera de Deus que me possibilitou essa salvação. E Pedro vai citar aqui o apóstolo Paulo, a quem ele chama de nosso amado irmão Paulo. É claro que lá no começo eles tiveram alguma discrepância, alguma divergência de ideia. Paulo chegou inclusive a repreender a Pedro, mas aqui essa situação toda já havia sido superada, reparada, esclarecida, e ele menciona a sabedoria que Deus deu ao que ele chama de nosso amado irmão Paulo. E aí ele vai dizer, e vamos agora ao verso 16, ao falar acerca desses assuntos, Paulo falando acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro se refere àqueles pontos profundos da teologia paulina, em que ele aponta doutrinas acerca da salvação, acerca da volta de Jesus, que gente que não se aprofunda na palavra não entende, porque são ignorantes e instáveis, não se aplicam a conhecer. E porque são ignorantes e instáveis e não aprendem, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, diz aqui o verso 16, para a própria destruição deles. Mas o que tem a escritura com a destruição espiritual? Tudo. Nós somos salvos pela verdade. A verdade é uma pessoa que se manifesta na palavra, é Jesus que se manifesta através da sua palavra. E é pela palavra, ou a fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, que nós somos salvos. E quando essa palavra é deturpada, ela não pode operar a salvação, a verdadeira fé que salva. E aí vem a destruição daqueles que manuseiam Bíblia, ensinam Bíblia, mas não compreendem porque são ignorantes e instáveis, e por isso mesmo vão experimentar uma destruição espiritual, eterna, no caso. Verso 17: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aqui são as últimas palavras do apóstolo nesta segunda carta. Ele já estava em Roma, onde seria morto, de onde não voltaria mais para seu povo, sua terra. Assim como Paulo, Pedro também foi morto em Roma. E sabendo que eram últimas as suas palavras, ele diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses, é quando o erro de outra pessoa pode arrastar, porque você dá crédito, você se junta a uma pessoa errada, e o erro que não é só de conduta, é também de crença, de doutrina. Doutrina errada, crença errada, conduta errada, que começou com a insubordinação desses que Pedro menciona aqui, não por nome, mas um tipo de pessoa na igreja, que ele chama de insubordinados, que arrastam pelo seu próprio erro outras pessoas que se acham desprevenidas. Você está prevenido, prevenida acerca da verdade de Deus na sua palavra? Conhece o que Deus diz acerca de cada assunto importante para a sua vida familiar, sua vida sentimental, financeira, como igreja, como corpo de Cristo, como pessoa, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Alguém está firme, estabilizado no Evangelho e começa a dar ouvidos a falsas doutrinas. E de repente a gente acha que é de uma hora para outra, mas não foi. Foi um processo deletério, um processo de corrosão espiritual no coração da pessoa. Ela já está descaindo da própria firmeza, enveredando pelas heresias
e também, infelizmente, para a apostasia, o afastamento total do caminho do Evangelho. E ele termina as últimas palavras mesmo agora do verso 18, antes. Antes aqui, essa colocação significa o mais importante, o que é prioridade, o que vem primeiro. Antes crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, dois componentes muito importantes da vida cristã saudável. Graça no relacionamento experimental de comunhão, de adoração, de oração, de obediência ao Senhor Jesus. E conhecimento, a palavra conhecer nesse contexto tem um sentido mais profundo do que apenas saber intelectualmente. É saber experimentalmente, conhecer o conteúdo e conhecer a prática, conhecer a letra, a mensagem e conhecer também o fazer. É o saber e o fazer. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente pode até conhecer as teorias humanas das filosofias de pessoas que passaram pela Terra, mas o mais importante, o que deve vir antes, é conhecer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Isto é o que mais importa e que deve vir primeiro como prioridade na nossa vida. E termina dizendo: a Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Hoje nós o glorificamos e na eternidade continuaremos a glorificá-lo para sempre. Glória, pois, a Ele. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga, e assim chegamos à conclusão da segunda carta de Pedro. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo. Lembrando que você pode se inscrever no canal Paulo César Reis. Você pode ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Você também pode deixar aí o seu like, a sua curtida, nessa mãozinha fazendo o joinha aí, porque isso estimula o algoritmo do YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas quando estiverem numa ferramenta de busca, ok? Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.